sei que isso é da nossa vida nessa tarde. Eu sei que hoje foi um desafio para chegarmos aqui, porque o tempo nos convida a ficar dentro da nossa casa, ali no quietinho, no quentinho, mas aprove o Senhor nos trazer aqui, porque com certeza Amém. Ele tem algo para entregar para as nossas vidas. Amém. Então eu vou convidar você a orar, a clamar junto comigo e a buscar a face do Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa tarde, ó Deus, te agradecer por mais um momento diante da tua presença. Sei que hoje nós estamos aqui no teu templo e poucas pessoas, mas a tua palavra nos garante que onde existem duas ou mais reunidas, no teu nome o Senhor se faz presente. E eu sei que esse exato momento, este local se tornou um ambiente profético, algo extraordinário o Senhor tem preparado para cada vida. Obrigado pelas vidas que já chegaram. Tem misericórdia daqueles que ainda estão tentando, estão encontrando algum obstáculo para chegar na tua casa, mas traz aquele que foi da tua vontade, aquele que está nesse exato momento no seu cantinho, no seu lar. Não sei o que essas pessoas estão passando, estão enfrentando, talvez enfermidades, talvez decepções, traições, problemas familiares, mas o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Estamos aqui nesta tarde profetizando e declarando que o Senhor vai fazer algo tremendo em nosso meio, e tudo isso é para a honra, a glória e o louvor do teu santo nome. Amém, amém e amém, Senhor. É tão glorioso saber que existe um Deus que tem um projeto em nossas vidas. A Bíblia fala que o Senhor, Ele tem pensamento de bem e não de mal a nosso respeito. E muitas das vezes, por causa das dificuldades que enfrentamos, o nosso coração se fecha, A nossa alegria se vai, mas hoje nós temos que ter a certeza que existe um Deus que peleja pela nossa vida. Amém? Vamos escutar um louvor, vamos adorar ao Senhor. E eu sei que neste louvor, o Espírito Santo vai preparar o teu coração para poder entregar a semente é a palavra do Senhor. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Por esse maravilhoso. O cansaço me atingiu, eu desabafei. O ânimo sumiu e eu parei. A vida escapou e eu desisti, mas
Aleluia. Glória a Deus. Por que você não parou? Por causa de quem? Por causa dele. Por causa dele, né? Porque as circunstâncias, as situações, os desafios que a gente enfrenta dia após dia, é para a gente desistir. Mas toda vez que você fala assim, agora chega, agora basta, vem sempre Ele nos renovando, nos fortalecendo e nos fazendo acreditar, né, que o Senhor Ele nos dará êxito e bênção sem medida sobre a nossa vida. Vamos para a palavra? Alguém quer testemunhar antes? Está esperando concluir tudo? Amém. Vai concluir tudo em nome de Jesus. Eu vou ler uma palavra que está no livro de João, capítulo 8. Vamos ler do versículo 1 até o 11. É uma palavra que impacta o nosso coração. Quando Jesus ali, naquele momento, ele perdoa, né? Ele vê ali aquela mulher que foi levada, que foi apanhada ali, dizendo os fariseus em adultério. E muitas das coisas dizem ao seu respeito, você já reparou? Muitas situações se levantam ao teu respeito e nem sabem quem você é. Tem pessoas que julgam você porque um dia você está um pouco triste, porque você tem aquele sorriso gostoso, porque talvez você estava tão desesperado com problemas e a pessoa passou e você, né, foi lá desapercebido e já te julga por uma situação. Quanto julgamento na nossa vida? Quantas pessoas nos conhecem por intermédio de outras pessoas, né? Eu já conheci pessoas sem eu conhecer, porque me apresentaram uma pessoa totalmente deformada. Aí você olha para a pessoa, você não sabe que realmente é verdade. E com o passar do tempo a gente aprende a realmente a conhecer as pessoas. Não conhecer pelos que as pessoas falam, mas conhecer as pessoas pelos que elas são, né? E aí você descobre que no fim, não era nada daquilo que te apresentaram. Já aconteceu isso com você, né? Já aconteceu várias vezes comigo, e até ter que pedir perdão, porque é um julgamento, né? A gente julga. E a gente julga porque a pessoa não estava bem e veio apresentar uma pessoa quando ela não estava bem. Então a gente tem que tomar cuidado com as situações da nossa vida. A gente tem que orar ao Senhor, pedir discernimento, porque é o Senhor que conhece o desejo de cada coração. E aqui a palavra do Senhor fala no livro de João, capítulo 8, versículo 1 em diante, diz assim, olha, vai dar um pouquinho diferente, mas a palavra é a mesma. Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo, e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério, e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. E eles disseram, mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedrada. Mas o Senhor, o que ele diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. Depois abaixou-se outra vez, continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse, mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse, pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Amém? É tão maravilhoso Jesus, é uma verdade. O que Ele já fez por você, o que Ele já, muitas das vezes, pelejou pela sua vida, o que Ele já
foi ao encontro da tua vida. E quando você olha esses versículos aqui que apresentam no livro de João, aparece ali, se você analisar, muitos que estavam ali a ponto de pegar Jesus. Porque nós olhamos para a palavra e nós vemos que Jesus estava no monte. Depois que todos foram para casa, Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras. Esse Monte das Oliveiras, ele ficava ali perto de Jerusalém, do outro lado do Vale Cedron. E ali Jesus foi para esse monte, até que fala, né, quando Jesus estava ali no monte, ao momento crucial da vida dele, a qual ele estava orando, a qual ele sabia tudo que ele iria passar, tudo que ele iria enfrentar. E a palavra de Deus fala que naquele momento de aflição, ele ora e diz assim: olha, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Amado, Jesus é prova de alguém que conhece o sofrimento. Jesus é prova daquele que conhece o que está dentro de você. Talvez alguém que anda com você, que caminha com você, não faz ideia da tristeza que existe dentro do teu coração, das decepções, das dores, das dificuldades, daquilo que você passa. Mas Jesus, naquele momento, ele sabia quem era aquela mulher. Ele sabia da aflição daquela mulher. Ele conhecia o medo daquela mulher. E essa tarde eu quero dizer para você que Deus conhece o teu medo, Deus conhece aquilo que você está passando, Deus sabe a tua atitude, Deus sabe o que você vai ter que decidir. Porque eu prego hoje, eu vejo Deus mostrando que nós vamos ter o momento da nossa decisão, a qual nós temos que tomar atitudes daquilo que Deus vai entregar para a nossa vida. E eu começo a contemplar a palavra de Deus que fala do mestre das leis. Ali naquele exato momento, a palavra do Senhor, no versículo 3, relata que aí alguns mestres da lei, fariseus, levavam a Jesus com uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Mas imagina só que momento crucial da vida daquela mulher. O momento em que ela estava em pé e ao redor dela havia pessoas olhando para ela. Fala a verdade, que vergonha, medo, decepção, tristeza. O momento que se sente tão desamparado que ela estava no meio. A Bíblia fala que eles levaram e obrigaram. Amados, eram mestres da lei, homens ali que ensinavam, homens que ali, se você ver, explicavam as escrituras hebraicas. Eram homens que sabiam das escrituras, mas não entendiam nada de amor, não entendiam nada de misericórdia, não tinham empatia pela vida daquela mulher, muito pelo contrário, eles estavam ali porque eles queriam que Jesus fosse pego. Eles estavam contra Jesus. Eu quero dizer para você que toda vez que se levantar algo na sua vida, a luta não é contra você, mas é contra o Senhor da tua vida, é contra aquele que está nesse exato momento dizendo: filho meu, filha minha, eu estarei contigo nesse processo e você vai ter a vitória. Os processos vão passar e a vitória acontecerá. Deus é o Senhor da tua vida, Ele é a tua justiça. E eu começo a ver a situação dessa mulher. Eu começo a analisar. Ela estava ali se sentindo impotente. Ela era uma mulher, irmã. Ela era uma mulher, minha amada. Ela estava ali numa condição que ela era uma presa. Concorda comigo? Ela estava ali numa condição que ela não tinha nada que assegurasse a segurança dela, a idoneidade dela, aquilo que ela poderia se defender, aquilo que ela poderia dizer se ela estava correta ou não. Ela estava diante do mestre das leis, que eram homens que explicavam, que sabiam muito bem as escrituras, mas principalmente eles tinham um entendimento nos 5 primeiros livros. Eles tinham uma autoridade, eles entendiam da palavra, mas não entendiam nada sobre graça e misericórdia. Quantas das vezes há uma atitude contra a tua vida, que as pessoas ali estão somente na lei, mas não entendem do teu coração. Quem entende do teu coração é o
sua segurança é o Senhor. É Ele que vai pelejar pela tua vida. É Ele que vai derrubar os gigantes da tua vida. É Ele que vai quebrar os grilhões. É Ele que vai destruir toda algema. Toda palavra contra a tua vida não prevalecerá. Toda essa língua felina, todos esses ciúmes, você tem que falar: Deus, de novo, Senhor, eu estou enfrentando oposição, de novo eu estou enfrentando luta, adversidade, mas você tem um Senhor que te defende, que te protege, ilumina todo o teu caminhar. Deus é fiel. Amados, naquele exato momento eu começo a contemplar a vida dessa mulher, e nós vemos que, se você analisar, é a única vez que você lê a Escritura Sagrada, principalmente que aparece no Evangelho de João, e nos outros evangelhos não aparece frequentemente os fariseus. Eles estavam se apresentando ali porque eles queriam algo contra Jesus. A luta não era nem contra aquela mulher, a luta não era nem direcionada contra aquela mulher, mas era contra o próprio Jesus. E eu quero dizer para você nessa tarde: o Senhor está pelejando pela sua segurança. Amém. Eu não sei o que é, mas o Senhor me mostra um tribunal, o Senhor me mostra justiça, e o Senhor me mostra uma balança. Glória a Deus. Ponderada. E o Senhor vai dizer para você não ter medo, porque o Senhor vai liberar a sua vitória. Talvez você vai se sentir como essa mulher. Talvez você vai se sentir inseguro, insegura. Talvez você vai viver um momento que você vai dizer: e agora, Senhor? Como que vai ser? Eu olho de um lado e sou cercado de tudo, de todos, mas o Senhor está divulgando uma causa na justiça nessa hora, e Ele vai prevalecer com graça e com misericórdia para a tua vida. Você crê? Em nome de Jesus? E nós vemos que ali a lei de Moisés, quando eles falaram, a lei que Moisés nos deu, a Bíblia diz claramente que eles disseram assim: olha, de acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Amados, eles estavam baseando, e é claro que a lei de Moisés era uma lei que assegurava, mas a lei de Moisés, na época, mandava que tanto a mulher como o homem, eram os dois, não era só a mulher. Os dois que fossem apanhados em adultério, eles eram para ser mortos. Não era só a mulher, você entende? Era a mulher e o homem, não era só um, porque não era só um que estava errado. A lei de Moisés assegurava os dois. Mas olha só, e eles questionam, eles perguntam para Jesus: mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Naquele exato momento, eles estavam levantando algo, porque eles queriam dizer: nós somos assegurados pela lei de Moisés, nós estamos certos, nós estamos corretos, nós trouxemos essa mulher, porque tudo que Jesus ensinava, tudo que Jesus ali ia, era muitas das vezes no encontro com eles, né? Deixando eles mesmo totalmente ali despreparados naquilo que eles aprenderam. Mas Jesus estava ali, e Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o poder, Ele é a graça, Ele é a misericórdia, Ele é a cura, Ele é aquele que vai enfrentar junto com você e vai mudar toda a sua história. Amados, eu fico maravilhada com esse Jesus, que eu estava, hoje antes de vir para cá, eu fui olhar na casa de uma pessoa que estava muito enferma, e aos olhos a palavra do médico é que não tem jeito, certo? Que não tem solução, mas eu vi nela tanta segurança. Eita glória. Eu vi nela assim, vida. Sabe quando você pergunta: mas o que você quer que Jesus te faça? O que você quer? O que você pensa? Eu falo assim: eu quero vida, eu quero viver. E ali toda a palavra é contrária. Toda a situação diz que não. Mas hoje eu tive a oportunidade de falar sobre Lázaro. Quando Jesus vai e fala que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus, é uma verdade. E quando Jesus chega, a Marta estava totalmente decepcionada, porque ela diz: mestre, há 4 dias, o que adianta
palavra de Deus, ela não volta vazia. O que Jesus falou? Marta, Marta, me manda o defunto tirar a pedra. A pedra ela conseguiria rolar? Não, ela era uma mulher, né? Mas o que Jesus estava falando era de algo dentro dela. E muitas das vezes existe uma pedra dentro de nós. Muitas das vezes, por causa do processo que passamos, por causa da dificuldade que enfrentamos, a gente vai endurecendo o coração, vai. Eu não sei você, mas parece que eu cheguei num ponto da minha vida que nada me abala mais, não. Antes eu quase chorava por causa disso. Puxa, gente do céu, tá bom, né? A gente tem que ter maturidade para entender certas coisas. A gente tem que ter maturidade para enfrentar. Você vai achando que eu enfrento situações só dentro da igreja? Eu enfrento situações dentro da minha casa, dentro da minha família, que é o pior de tudo, que é o embaraço maior da verdade. Aquele que está fora você não vê, e aquele que está dentro? E aquele que é do seu convívio familiar? Você tem como despedir, gente? Você tem como assim, vai embora? Não quero ver sua cara nunca mais. Não tem como. Sério, eu estou falando de situações reais. De pessoas que olham para você e dizem assim, nossa, essa pessoa vive um mar de rosa. Olha para essa pessoa que está do teu lado, dá a impressão? Dá a impressão que ela vive um mar de rosa, ele vive um mar de rosa. Você olha para ele e fala assim, a pastora não tem problema. Quer dividir? Né? Eu estou passando dia após dia. O meu marido, a pressão dele é 6/4. Todos os dias. 6/4. Aí eu falei, hoje eu vou te dar azeitona para comer. Melhorou. Tem situações que na verdade, você fala assim, meu Deus, você não dorme, você anda no corredor, você vai ver se está respirando, você vai ver se está tudo bem, você vai ver se está lá, tem um colapso. Então, eu acho que não é fácil. Eu falei para ele, eu tenho dormido 3 horas por noite só. E ele falou para mim, vai dormir, senão quem vai acabar ficando doente morrendo é você. E é verdade. A gente cuida. Eu estou falando para você, então você fica assim, pastora, você fugiu totalmente da palavra. Não estou fugindo. Eu estou contando algo para você cuidar de você. Se preocupe com você. Tenha tempo bom com você. Olhe para você, porque você é um papel, você é alguém do papel exemplar dentro da tua casa. Você é a pedra que Deus tem colocado dentro da tua casa para levantar algo tremendo na sua vida. Não deixe de olhar para você. Cuide da sua vida. E o que Jesus fez? Quando ele chega lá, ele diz, Lázaro, vem para fora. Jesus falou, olha, vou verificar se está tudo certo os órgãos dele. Não. Jesus deu uma palavra. Jesus falou, Lázaro, vem para fora. Eu quero dizer para você que a obra de Deus vai ser completa. Deus vai fazer completo, vai sair tudo. Vão pagar tudo para você. Não vai ficar nada para trás. A bênção de Deus será tremenda. É por isso que está aos seus olhos demorando. Mas o Senhor está caprichando. Ele está movendo em favor da tua vida. E quando Lázaro sai para fora, a Bíblia diz que ele falou, olha, tira as faixas, deixai ele ir. Houve um reboliço novo. Quem está preparado para o reboliço de Deus hoje, levante sua mão e glorifique ao Senhor, porque Ele vai fazer na tua vida. E aí aconteceu um grande milagre. O que eu quero falar hoje? Amor de Deus pela nossa vida. Amor de Jesus. Naquele exato momento, quando ali ele estava diante daquela mulher, diante dos fariseus, porque a própria palavra diz que eles asseguraram, olha, a lei manda que essa mulher seja apedrejada. Mas não estava o companheiro, não estava com aquele que ela adulterou, ele não estava presente. E eu fico encantada com Jesus, porque eles queriam ali conseguir uma prova, nós vemos, contra Jesus. Eles queriam que Jesus levantasse algo para eles poderem ali atacar Jesus. Eu quero dizer para você que Deus vai te defender essa semana de uma forma extraordinária. Deus manda dizer para você, ficar quieto, porque Deus vai dar um grande livramento para a tua vida. Hoje Deus manda dizer para você, aquieta o teu coração, porque há recompensa para você, há vitória para a tua vida. Às vezes vai passar um momento e falar, agora eu vou falar. Não fale. Fica quietinha. Fica quietinha. Essa semana Deus vai dar livramento e vai entrar com provisão na tua vida.
vida. Em nome de Jesus, creia no poder do Senhor. Olha só, eles queriam conseguir uma prova. Sabe, ficava difícil para Jesus ali dar uma resposta definida. Não que ele não podia. Ele tem todo o poder dos céus e na terra, mas naquela situação, naquele momento, tomar uma atitude, falar algo, uma resposta definida. Se ele dissesse assim, olha, para deixar a mulher em paz, ele iria contra a lei de Moisés, concorda? Né? Ele poderia dizer, deixar em paz. Mas o que eles já disseram? A lei de Moisés nos assegura. Então, se Jesus falasse dessa forma, deixar em paz, deixa ela prosseguir, ele iria ali contra a lei de Moisés. Mas também, se Jesus concordasse que a mulher deveria ali naquele exato momento ser morta, ele iria contra os romanos. Algo ali era assim, que eram únicos ali que podiam executar pessoas. Era o único que podia, e mesmo assim, raramente alguém era apedrejado quando era pego em adultério. Claro que aconteceu, aconteceu. Mas Jesus estava ali não para condenar, mas para salvar. Jesus ele não veio para condenar, ele veio para nos salvar. Jesus veio à terra para salvar e não para nos condenar. Mas ele estava ali diante de pessoas. Ele estava ali diante de situações que ele não poderia nem dizer para ela em paz, mas também ele não poderia dizer, olha, ela está errada, apedreje nela mesmo, ela deve ser morta. Ele não poderia dizer isso, sabe? Mas eu começo a ver que Jesus ele toma uma decisão, ele toma uma atitude diante daquela situação. Amados, o que eu quero dizer com essa palavra? Que existem situações que você não vai poder nem concordar, nem estar ali dizendo, fique em paz. Tem situações que Deus vai te dar sabedoria para discernir o que você vai ter que fazer, o que você vai ter que falar, a atitude que você vai ter que tomar, que eu acredito que pela palavra é uma atitude que você vai ter que se calar, para que o Senhor peleje pela tua vida, para que o Senhor esteja no domínio da tua vida, para que Ele te dê sabedoria e te dê a vitória completa, em nome de Jesus. Tem vitória no seu lar, viu? Amém. Tem vitória dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Tem vitória na sua família. Tem vitória, você tem poder, tem alegria, tem satisfação, tem exaltação. O Senhor é aquele que está pelejando e vai fazer algo definido na vida da sua filha que está longe de ti nesse exato momento. Aleluia. Algo extraordinário. Deus vai dizer que você veio aqui hoje e você está tomando posse dessa bênção, e é na vida da Paloma, é na vida daquele pequeno, é algo extraordinário. Deus vai dizer para você, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo em paz, porque o Senhor vai pelejar em nome de Jesus. Deus, Ele é fiel. Ali nesse exato momento, amados, eu começo a ver a atitude de Jesus. A Bíblia diz que Ele abaixa no chão e Ele começa o quê? A escrever. Se você for analisar, alguns teólogos vão dizer que Ele estava escrevendo as leis. Outros vão dizer que Ele estava escrevendo o pecado das pessoas. Mas eu não creio nisso. Eu não acredito. Jesus não veio para condenar, Ele veio para nos salvar. Mesmo os fariseus que queriam pegar Ele, mesmo aqueles que queriam acusar a vida dele, Ele não veio para acusar ninguém. Fala a verdade, vamos ser sinceros, não dá vontade de acusar alguém, não dá vontade, né? Só assim, Fácil. igual assim. Olha, porque se você acusar, se você acontece com você, mas primeiro acontece. Meu Deus, você vai pedir perdão. Duas vezes a cara de traquina. Quando enfrenta, né? E quando tem que pedir perdão. Esses dias eu estava escutando algo que fala assim, olha, quem carrega o céu não deixa marcas do inferno. Sério, né? Quantas vezes você sai daquele dia que você está assim, que parece que não deveria ter levantado, e algo passa na sua frente e você xinga? Não é verdade? Quem carrega o céu
não deixa marcas do inferno. É muito sério isso. E eu ouvi isso muito no íntimo do meu coração. Eu falei, meu Deus, quantas vezes eu dizia que carregar o céu e deixei marca do inferno. Quantas vezes você passa por essa avenida? Olha a verdade. Eu moro aqui agora, amados do céu. Acho que tem umas 5 pessoas que você passou, dá uma maninha. E o Senhor, uma coisa para eu comer? Já aconteceu com você? Tem hora que você tem nem uma maquinha mais no bolso. Não é? Aí olha para você e fala assim, não aceito Pix. Meu Deus. Tá assim agora, não aceito Pix. Tem uma maquinha de cartão. Tá assim, tá cheio de negócio, viu? Tá cheio. E outro dia eu dei uma resposta para falar, meu filho, se eu for dar para cada um aqui, eu vou ter que pedir aqui na avenida. Porque cada um que passa você entregar, aí o Espírito Santo já vem, né? Quem carrega o céu, não deixa a marca do inferno. A gente não poderia responder de uma outra forma? Não poderia falar mais brando. O que eu quero dizer para você é que essa semana vai ser uma semana definida na nossa vida. Essa semana vai ser uma semana definitiva de bênção, de vitória, de cura e de libertação na nossa vida. Jesus, ele poderia e tinha toda a autoridade de dizer, cala-te, né? Eu sou o governo, eu sou a lei, mas não, ele estava aqui e ele respeitou tudo e todos. A Bíblia fala que ele abaixa e ele começa a escrever ali no chão, meu amado. Olha que atitude sábia, olha que atitude, porque ele não poderia nem falar de um lado nem falar do outro, porque ele estava diante dos fariseus que ali eram assegurados pela lei de Moisés, mas ele estava ali entre os romanos que tinha toda a autoridade sobre as pessoas, ele não poderia tomar uma atitude. Eu quero dizer para você, a atitude que você não pode tomar, Deus vai tomar por você. A situação que você não pode resolver, Deus vai resolver por você. Aquilo que não está na tua alçada, nas suas mãos, Deus está dizendo assim, eu vou pelejar, eu vou abençoar, eu vou declarar que eu sou o Senhor na tua vida. Amados, quando eu vejo essa atitude de Jesus, a Bíblia fala que ele senta, ele agacha, quer dizer, e ele começa a escrever. Amados, eu comecei a analisar Jesus agachado no chão e ele começa a escrever. E é também a única vez que você vê nos evangelhos que Jesus escreveu e não se sabe o que ele escreveu. Olha que cena, olha só, Jesus ele abaixa, ele ali começa com o seu dedo a escrever, ali desenhar algo, não sei, porque as escrituras não dizem a esse respeito. Está lá todos em volta, a situação daquela mulher não era favorável, ela estava diante de acusadores, ela estava diante de adversidade da vida dela. E quantas vezes você se sente dessa forma? Quantas vezes você olha e fala, o que vai acontecer na minha vida? A nossa mulher, ela era uma vítima ali dos mestres da lei e dos fariseus. Ela estava ali diante daqueles acusadores, mas o interesse deles era acusar Jesus, porque eles queriam aplicar aquela lei de Moisés. E a resposta de Jesus, ela é genial. O que Deus vai fazer para você é genial, meu amado, é soberano, é poderoso, sabe? Não impede que se jogue as pedras, se você analisar, porque a lei de Moisés exigia que ela fosse apedrejada, mas ao mesmo tempo ele mostra, ele revela que aqueles que querem jogar as pedras são tão pecadores quanto aquela mulher que foi apanhada em adultério. Você já viu um ditado popular que diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Já não dá um impacto em você quando alguém fala assim? Agora imagine essa cena. Eles estavam ali diante de Jesus, sabe? A Bíblia fala que naquele exato momento ele estava ali escrevendo e realmente essa mulher ela foi apanhada no ato de adultério. Quando ali Jesus abaixa e diz assim, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. Amados, ele quis dizer, se você não tiver pecado, pode tirar. Já que você é tão santo, já que você
sabe que a lei de Moisés assegura isso. Então seja você o primeiro. Seja você a tirar a pedra. Quantas vezes nós atiramos pedras? Quantas vezes nós somos apedrejados? Quantas vezes nós passamos por situações que lançamos a pedra que não deveríamos lançar? Quantas vezes nós somos apedrejados por situações que nós não devemos nada a ninguém? Quantas vezes nós somos caluniados? Quantas vezes nós somos rejeitados? Quantas vezes nós passamos por tantas dificuldades? Mas eu vejo, a palavra de Deus fala no versículo 11 que, vamos antes primeiro, versículo 9, quando viram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos, ficaram só, Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Mas imagina a cena, né? Jesus falou isso, Jesus continuou ali escrevendo, Jesus continuou posicionado naquilo que ele estava fazendo, a mulher em pé, a mulher com certeza já esperando a primeira pedrada, né? Porque ali ela estava esperando ser apedrejada, e ali ela fica em pé, ela fica ali, e ela começou a analisar, porque eu creio que ela viu um por um indo embora, a começar dos mais velhos. Eles começaram a jogar a pedra e foram dar as costas. Eu quero dizer para você que o que Deus vai fazer na tua vida vai te deixar maravilhado. Maravilhado. Eu acredito que naquele momento aquela mulher começou a olhar e viu que um ia embora, outro ia embora, e assim foi subindo a todos que estavam ao redor dela, e aquela situação dela, ela foi respirando melhor, ela foi relaxando melhor. E eu quero dizer que a partir de hoje Deus vai começar a despedir toda a situação que te calunia, que te deixa afobado, que te deixa estressado, que te deixa ansioso, que te deixa ansiosa. A partir de hoje, um por um, cada situação da tua vida vai bater em retirada e só vai ficar a presença de Deus na tua vida. Você crê? Em nome de Jesus? E a palavra do Senhor fala que ali naquele exato momento, quando Jesus diz, né, quem tiver pecado tira a primeira pedra, e ele abaixa outra vez, continua a escrever no chão. Quando viram isso, foram embora um por um, começando pelos mais velhos, ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Amados, ela continuou. Ou se vocês tinham saído correndo, tinham que. Foi tudo embora, vou sair correndo. Mas ela permaneceu. A palavra de Deus diz que ela ficou só ela e Jesus. Amados, eu acredito que naquele momento ela sentiu algo diferente da vida dela. Porque se ela visse, se tivesse uma situação normal, dizendo, agora eu estou indo embora, eu vou aproveitar o Egito, né? Agora eu vou aproveitar. Ninguém vai me ver mais. Mas a palavra de Deus fala que ela permaneceu, ela ficou ali. Além de tudo, ela era uma mulher de atitude. Ela conhecia o seu engano, ela sabia o seu pecado, ela sabia o que ela tinha feito. Ela foi pega em adultério, realmente ela foi pega. Mas ela estava ali, pronta a receber aquilo que ela deveria ter recebido, o que ela achava que ela deveria ter recebido. Mas pelo contrário, ela recebeu amor, ela recebeu proteção, ela recebeu aconchego. Eu quero dizer para você nessa tarde, talvez você está esperando algo muito ruim na tua vida, mas Deus vai fazer o melhor para você. Aquela mulher, ela estava ali esperando a morte, ela sabia que ela seria ali a causa de morrer, ela tinha certeza, mas Jesus virou a vida daquela mulher, Jesus deu ali uma nova chance para ela. Tem novas chances para a nossa vida hoje, tem novas oportunidades, tem novos caminhos, tem novos horizontes, e a glória de Deus, ela vai prevalecer sobre nós. A Bíblia fala que então Jesus lhe deitou o corpo e disse, mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ela disse, ninguém, Senhor, respondeu ela. Amados, sabe que eu vejo isso? Quando Jesus ele faz uma pergunta, Jesus ele tem as qualificações, ele tem toda a autoridade para dizer algo tremendo.
para realmente ir em encontro da vida daquela mulher. Ele poderia dizer: olha, você é uma pecadora. Ele poderia dizer: olha, hoje eu te dei uma oportunidade. Mas sabe, amados, o que eu vejo em tudo isso que eu acabei de ler, que eu acabei de explanar para você, naquele momento quando Jesus disse para ela: cadê os seus acusadores? Ninguém ficou. Ela disse: não, Senhor, ninguém ficou. Respondeu ela. Nós vemos que ele disse para ela assim: olha, se eles não te condenaram, muito menos eu, vá e não peques mais. Foi essa direção que Jesus deu para a vida daquela mulher. Amados, quando você olha as palavras que Jesus demonstra para ela, nós vemos que leva ali ela a ser purificada, ela a ser perdoada, ela a se sentir amada, ela a se sentir amparada por alguém. Havia um homem que queria apedrejar, mas aquele homem que permaneceu com ela era a salvação da vida dela, era o caminho da vida dela, era a proteção da vida dela, era aquele que estava dizendo para ela: eu também não vou te condenar, vá e não peques mais. Amados, hoje Deus está nos dando oportunidades. Hoje Deus está aqui dizendo para você: você quer se arrepender, você quer uma vida nova? Ele vai te dar. Quando você olha e você começa a notar, quando Jesus pergunta para ela, dizendo assim: aonde estão os teus acusadores? Cadê os homens que queriam condenar você? Alguém ficou? Ela disse: ninguém, Senhor. Você reparou que ela não se defendeu? Ela não se defendeu. Ela poderia se defender. Ela poderia dizer: eu não fiz nada. Ela não se defendeu, ela simplesmente respondeu a pergunta de Jesus. Ela disse: ninguém ficou, Senhor. E ali naquele momento de amor, de carinho, Jesus olha para ela e diz assim: olha, pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Hoje Deus, Ele está nos dando uma oportunidade de nós vermos o que nós temos errado na nossa vida, de analisar que muitas das vezes as pedradas vêm sem motivo, vêm, porque a palavra também ela é correta em nossas vidas, é uma verdade. Você já viu alguém dar pedrada em uma árvore que não dá fruto? Não. Você vai aqui nas figueiras, quando tem aquela semana bonita e não cai no chão, o que você faz? Você dá uma pedrada para ela não cair, para você pegar, porque você sabe que o fruto dela é gostoso, você sabe que o fruto dela é bom. E as pessoas sabem quem é você. Muitas das vezes você vai passar por pedradas porque você tem frutos bons, porque muitas das vezes a pessoa denigrir a sua imagem, quer te deixar amargo, quer te deixar amarga. Você já reparou, né? Às vezes você tem tanta vontade, você tem tanto amor, você não tem a lealdade no teu coração, mas as pessoas não aceitam que você seja uma pessoa amável e querem te ferir, e querem provocar ali frutos amargos na tua vida. Vai ter situações assim, como vai ter pedrada de nós vamos errar, porque nós realmente erramos, porque nós realmente, muitas das vezes, estamos colhendo da semeadura que nós semeamos. Então nós temos que ter discernimento. O que eu estou fazendo, Senhor? Essa tarde é uma tarde de reflexão para a minha vida e para a tua vida. É uma tarde que Jesus está dizendo assim: você vai sair daqui. Você que está do outro lado, o Senhor está dando uma palavra para você. Hoje, renuncie coisas que você sabe e te separa do amor de Deus. Tem pessoas que vão escutar essa live, tem pessoas que estão afastadas, tem pessoas que estão se sentindo enganadas, se sentindo usados. Mas o Senhor te chama hoje para viver um novo tempo, para viver uma nova história da tua vida. Porque a vida daquela mulher, ela foi transformada diante de acusadores, diante da injustiça, diante de uma morte. Ela foi ali contemplada com a vida. E Jesus está visitando lares nessa tarde, está devolvendo vida dentro da sua casa. Assim como Jesus está visitando os nossos lares aqui, está devolvendo vida para nós hoje. Está derramando saúde, paz, alegria. Mas nós vamos ter uma semana de decisões, uma semana de fechamento de
bênção do Senhor estará sobre a tua vida. Você crê nessa palavra? Aleluia. Amém? Vá e não peques mais. Talvez o nosso pecado seja não acreditar, não confiar, rejeitar muitas das vezes aquilo que Deus tem na nossa vida. Mas o Senhor vai pelejar por cada um essa tarde. Amém? Deus abençoe você que está aí do outro lado. Que Deus te dê uma semana abençoada. E que você viva essa semana na dependência do Senhor. E que você receba a tua bênção. Amém? Deus abençoe, uma ótima semana a você e até segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Amém. E assim é na nossa vida. Hoje Deus está marcando você para viver um novo tempo, uma nova história.